Retornando aí então, pessoal, já fiz a gravação do vídeo lá para depois postar no YouTube e disponibilizar para vocês, tá? Então, voltando de onde a gente parou. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos aqui, né? Então, patente recebe primeiro no Brasil um código dizendo se é uma patente de invenção, modelo de utilidade, um desenho industrial. Depois um número composto de 7 dígitos, tá? E o que são esses 7 dígitos? Os dois primeiros, o ano do depósito, na patente de invenção, os 5 restantes, ordem crescente do recebimento. Tá? Modelo de utilidade. Os dois primeiros correspondem a 2 anos a menos em relação ao ano do depósito. Então, tipo, se nós depositar hoje um pedido de modelo de utilidade, os dois primeiros dígitos serão 18. Serão 1 e 8, tá? 18, que é referente a 2018. E os 5 restantes em ordem crescente. Desenho industrial, dois primeiros dígitos, 4 anos a menos em relação ao ano de depósito. Então, se nós botar hoje, o número vai ser 16, tá? Referente a 2016, tá? E o restante em ordem crescente. Então, um pedido, um exemplo de 99, tá? Um pedido de 99, aqui está errado. Aqui não é 79, é 97, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, de patente de invenção, PI 99 do ano, né, 99, e o número em ordem crescente. Então, modelo de utilidade, MU, aqui não é 79, é 97, tá? Porque o modelo de utilidades é 2 anos a menos em relação ao ano de depósito. Então, aqui não seria 97, 79 seria 97. E aqui também está errado. Que não é 59, é 95. Tá? 4 anos a menos. Então, em vez de 59, é 95. Deixa eu até alterar aqui, pessoal. Tá? Aqui. Agora está correto, tá? Façam um comentário aí no slide de vocês aí para alterar isso aqui. 99, 97 e 95. Tá? Aqui já vimos, né? Classificação internacional. Tá? Relatório descritivo, tá? Então, assim como lá na denominação de origem, a gente viu que nós temos que ter um manual técnico, né? Aqui, em patentes, nós temos que ter um relatório descritivo. Ele é onde contém as informações técnicas, né? Com relação ao entendimento da invenção, ou do modelo de utilidade, certificado de invenção, etc. Ali vai ter o título, a descrição, desenho, se houverem reivindicações e o resumo. Então, o título deve ser breve, não contendo palavras ou expressões desnecessárias ou irrelevantes. Eu costumo dizer que num título, até num trabalho científico, um TCC, não deve usar adjetivos, né? Novo, melhor, original, o maior, melhor método para planejamento de produção. Né? Então, o título tem que ser claro, não dando margem a múltiplas interpretações. Então, por exemplo, dispositivo mecânico, elemento de circuito, né? Não conter palavras irrelevantes ou desnecessárias ou adjetivos. Novo, melhor, original.
Não parece aquelas propagandas lá da Organizações Tabajara, né? Exceção do tempo das organizações Tabajara, mas deve distinguir o campo tecnológico da invenção, constituindo o primeiro indício para a sua classificação, se vai ser um modelo de utilidade ou se vai ser uma patente de invenção. Tá? Descrição deverá obedecer à ordem dos requisitos de redação a seguir, tá? Citar uma única invenção, um grupo de invenções interrelacionados, de forma que compreendam um só conceito dessa invenção. Definir o setor técnico que vai ser abrangido, né? Se a invenção trata, no presente pedido de patente, refere-se à obtenção de uma solda metálica mediante um processo mecânico por fricção, tá? Então, tá aqui, ó, o setor técnico mecânico, processo mecânico por fricção. Indicar o estado da técnica correspondente. Definir os objetivos da invenção, descrever de forma clara a solução proposta para o problema existente. Tá? Expor o problema técnico existente, divulgar as vantagens daquela solução. Tá? Seguindo aqui um modelo formal aqui. Tá? Então, se nós formos fazer uma analogia com o TCC, primeiro tu formula problemas, né, uma questão de pesquisa, depois tu formula uma hipótese e depois tu desenvolve os teus objetivos, vai testar aquelas hipóteses e depois tu coloca os teus objetivos. Aqui é mais ou menos parecido. Por quê, pessoal? Porque é o método científico, é assim. Tá? Então, evidenciar o efeito técnico alcançado pela invenção, a melhoria funcional alcançada pelo modelo de utilidade, tá? Então, se for uma invenção, o que essa invenção deu tecnicamente? Ou se for uma melhoria funcional, o que essa melhoria trouxe para a sociedade, né? Deve-se mostrar de forma clara e concisa, atividade inventiva ou ato inventivo, indicando um avanço técnico criativo. Figuras, tá? Ou detalhes figurados devem ser identificados e mencionados na descrição. Se for o caso, os detalhes, isso que não existe, construtivos e operacionais do objeto que se trata da invenção. Então, na patente, diferente do segredo industrial, né? Na patente tu tem que descrever em detalhes os desenhos, plantas baixas, desenhos técnicos, tudo, descrever detalhadamente. Descrição detalhada, ó, como o nome diz, né? Descrever detalhadamente, de modo que essa fique ao alcance da compreensão de um técnico no assunto. Então, um engenheiro mecânico tem que saber como vai ser essa solda aqui, ou um engenheiro metalúrgico, tá? Tem que saber como vai ser esse processo de solda aqui. Tá? Se a descrição for de uma máquina, descritos os órgãos que participam da estrutura. Isso aqui eu tenho um material de português de Portugal, mas órgãos é peças que participam da estrutura da máquina, tá? Os meios e como eles estão vinculados entre si, a função e desempenho de cada um dos componentes da máquina, funcionamento da máquina, tudo que possa facilitar o entendimento a respeito da montagem e uso dessa máquina, tá? Desenhos, etc, 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 tá bom? E no relatório descritivo, no relatório técnico, nós vamos ter também as reivindicações. O que são reivindicações? Reivindicações é aquela parte onde são descritas as características do invento cuja patente é pretendida. Então, por exemplo, uma máquina ela vai ser construída do quê? De chapa metálica, longarina, perfil. Tu não vai patentear uma chapa metálica, um perfil I, uma cantoneira metálica, uma placa de acrílico, uma garra do robô, ela vai ser de componentes metálicos, elétricos, eletrônicos, né? Então, tu patenteia o conjunto, tá? Então, nas reivindicações tem que estar descrito, olha, quais as características técnicas
cuja patente é pretendida. Então, por que tu está querendo patentear aquilo? Ó? São características relacionadas a particularidades técnicas que constituem o invento, devem ser iniciados pelo título, contendo a expressão caracterizado por. Então, reivindicações caracterizado por tal, após a qual vem a especificação da novidade requerida. Então, recomendações, na hora de descrever essa reivindicação, tá? Deve ser inteiramente fundamentada no relatório descritivo e nos desenhos. A redação de uma reivindicação deve ser feita de maneira simples e sempre que possível utilizando poucas palavras, tá? Então, a reivindicação, um parágrafo para descrever o que de fato dentro daquela descrição detalhada que já foi feita é o objeto da patente, tá? Reivindicação independente ou dependente. A independente é que ela por si só, ela já é um invento, e a dependente é que tu faz menção a outros inventos ou outras patentes, tá? Então, a independente, uma vez mantida a unidade da invenção, tem por objetivo a proteção, características técnicas essenciais específicas da invenção em seu conceito integral, que devem sempre vir após a expressão caracterizado por, tá? E uma dependente é aquela que, uma vez mantida a unidade da invenção, inclui toda a característica de outra invenção anterior, definindo detalhes dessas características, tá? Devem conter uma indicação de dependência referente às reivindicações anteriores, tá? Então, por exemplo, de acordo com a reivindicação X, essa reivindicação aqui pode ser caracterizada por, tá? Então, na dependente, se eu não entender a reivindicação X, eu não vou entender essa aqui, tá? E na independente, não. Tá? Na redação, ainda na redação das reivindicações, devem ser iniciados pelo título, após o que deve conter um preâmbulo, preâmbulo é um início, tá? Uma pequena introdução, particularidades técnicas destinadas à definição da matéria reivindicada. A matéria é objeto, tá? Estejam compreendidos pelo estado da técnica. Depois desse breve resumo, preâmbulo, inserir o termo caracterizante, né? Que é esse caracterizado por, a fim de definir as características técnicas. As reivindicações devem ser enumeradas em algoritmos arábicos e de forma consecutiva, tá? Então, um exemplo, um dispositivo amortecedor do golpe de ariete a ser adaptado em dutos de abastecimento hidráulico. Golpe de ariete é quando tem uma tubulação, tá cheio de fluido, e tu liga uma bomba, por exemplo, a bomba vai fazer um deslocamento desse fluido, e quando ele bater numa curva, não sei se vocês já devem ter visto isso aí em, sei que vocês chamam fenômenos de transporte, mecânica dos fluidos, enfim, mas quando tu liga uma bomba que ela dá uma pressão, aquele fluido que está dentro do tubo, ele dá um golpe numa curva, tá? Só lembrando aí quem ainda não fez a disciplina, não sei se é mecânica dos fluidos, algo assim. Devem ter uma disciplina dessa, tá? Adultos de abastecimento hidráulico e de válvula de descarga sanitária, tá? Caracterizado pelo fato de compreender um cilindro oco tamponado em uma das extremidades, possuindo interiormente uma câmara pneumática. Então, aqui, ó, numa descarga sanitária, tu não tem uma bomba, mas tu vem uma água da rua, tu vem uma água da caixa que tem uma determinada pressão, tá? E ele botou esse dispositivo aí. Então, o título positivo amortecedor do golpe de ariete. Não é o título da patente, tá? É o título da reivindicação. Tá? Estado da técnica a ser adaptado a dutos de abastecimento hidráulico, a válvulas de descarga sanitárias. Parte caracterizante. Caracterizado por, estão vendo aqui, ó, inicia por aquilo. Compreender um cilindro oco tamponado em uma de suas extremidades, possuindo interiormente uma câmara pneumática. Então, isso aqui possivelmente é algo que está dentro daquelas caixas acopladas lá, ou daquelas caixas de descarga, e evita um golpe de ariete aí, tá? Então, essa foi a reivindicação da patente. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Não? Na aula passada,
eu coloquei para vocês um arquivo, tá? Que está lá na aula 7, que é esse manual do usuário, tá? Módulo do peticionamento eletrônico do INPI, que é o e-patentes, os passos que devem ser seguidos para obtenção de uma patente, tá? Então, leitura do manual do usuário, que eu também coloquei lá para vocês, cadastro no INPI, consultar tabelas de retribuições de patentes disponíveis no INPI, visando ter certeza do serviço e desejo protocolar do valor, emitir a guia, efetuar o pagamento da guia, de posse do documento, preencher o peticionamento eletrônico, enviar o peticionamento eletrônico e acompanhar, tá? Mas antes disso tudo, pessoal, ou lá no próprio manual do usuário, tá? Então aqui, acho que não convém a gente ficar lendo esse documento inteiro aqui junto, tá aqui para vocês, tá aqui para vocês consultarem, né, e fazerem seus estudos ou eventualmente utilizarem nas suas resenhas. E uma parte muito importante que a gente tem que se atentar antes de fazer o depósito de uma patente, eu não sei se está compartilhando com você essa parte aqui, eu vou voltar a compartilhar de novo, é ter certeza de que trata-se de algo de fato inédito, que não tem nenhuma patente, que não tem nenhuma outra patente com aquele assunto, né? Então, tem aqui, eu busquei aqui do site do INPI, mas isso aqui, se vocês derem um Google aí, vocês acham, mas aí vocês já vão ter no Moodle, né? É o tal do Patent Scope, tá? Essa aqui é uma apresentação de como funciona esse Patent Scope. Que é o quê? É um portal que ele foi desenvolvido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, né? Ou World Internet World Intellectual Properties Organization, tá? Organização Mundial de Propriedade Intelectual, World Intellectual Properties Organization, que é o WIPO. Botarem aqui patentes WIPO, vai vir um mundo de material aqui, tá? Então, ela oferece acesso gratuito a documentos de diversos países, incluindo depósitos via o Tratado de Cooperação na matéria de patentes que a gente viu, tá? E aqui está o site do Patent Scope. Então, tem essa apresentaçãozinha aqui, pessoal. Ó, características da base do Patent Scope, como ela funciona, o que ela tem. Ó, ela busca textos completos, parte em documentos, inclusive brasileiros. Tá? E aí aqui ó, tem como fazer a patente, busca simples, busca avançada. Tá? Então, aqui, ó, acesso ao Patent Scope, cobertura da base, ó, escritórios de propriedade intelectual nacionais ou regionais, tais como o Escritório Europeu de Patentes, que um daqueles documentos que a gente viu lá, para ver os numerozinhos entre parênteses, era desse escritório europeu, tá? Outro exemplo, Organização Regional Africana de Patentes, tá? Essa apresentação aqui é de 2017, tá? Tem 3 anos aí, mas em 3 anos não está atualizada, tá? E possui documentos de mais de 40 países. Estados Unidos, China, Austrália, Japão, México, Brasil, tem esse aqui da Europa. Então, é bem completo, tá? Esse Patent Scope, tá? Por entrar novos documentos no Patent Scope regularmente, aconselha-se consultar a cobertura da base sempre que alguém for iniciar uma busca de patentes, tá? Então, o que ele está querendo dizer? Não vai lá, salva tabelas e dados que tu vai receber, vai no Patent Scope para descobrir, tá? Para verificar a cobertura da base, então, aqui ele nos diz onde entrar no site, que local ver, tá? Ó, a cobertura da base mostra os países cobertos pela base, o número de registros existentes, além dos períodos de tempo. Então, tem tudo aqui, ó, África do Sul, Alemanha, tudo aqui, Canadá, China, tá? Ó, a ajuda, o que que tu vai ter na ajuda. Ó, outra opção, obter informações sobre a cobertura no menu ajuda, tá, pessoal?
informações sobre a cobertura, depósitos no PCT, tipos de busca, ó. Busca de estruturas químicas, aí tu vai buscando estruturas simples, compostas, pesquisa simples, tu pode buscar pelo depositante, tu sabe que o inventor é o fulano de tal, né? Ó, pesquisa pelo depositante. Fez uma pesquisa lá em 2017 com a palavra Apple e encontrou 33.902 documentos, tá? 33.902 patentes. Então, se forem lá no Patentescope, quem tiver curiosidade, coloca lá quantos resultados com a palavra Apple vai ter no depositante, tá? E assim por diante, tá, pessoal? Então, não vamos ficar aqui também investindo todo o nosso tempo, mas eu achei interessante trazer isso aqui para vocês, tá? Ele vai bem ao encontro do que a nossa disciplina apregou, tá? Que é, sim, 9 encontros, a gente não consegue se aprofundar muito, tá? Mas eu dar uma passada para vocês terem uma noção do que existe, tá? Das coisas que tem aí disponível nessa área da propriedade intelectual, tá? Então o Patentescope ele é bem, bem bacana, assim, dá uma pesquisada lá, tá? Portal de registros, o acesso ao portal de registros é feito pelo menu navegação. Então, essa apresentação aqui, ela é bem detalhada, chega a ser detalhada quase até demais. Clique aqui, espere um minuto, tá? Ó, os códigos que a gente viu aqui das sessões, né? Ó, o que é cada código? 73, nome do titular, 72, nome do inventor, 21, número do pedido. Tem até tutoriais de busca, tá? Tutorial de busca. E tem, se eu não me engano, um tradutor. Busca por compostos químicos. Pérola. Lex, que eu acho que é de leis, tá? Não vi aqui, mas tem até um tradutor também, tá? Tutoriais. Se eu não me engano, tem um tradutor. Depois tem que dar uma olhadinha melhor, mas acho que tem até um tradutor que tu pode usar, o tradutor do Patentescope. Lá dentro vai ter um tradutor, porque, por exemplo, uma patente na China tá assim, ó. Tá assim aqui, é só ler aqui o resumo. Pode ler, né? Tá, então tem um tradutor que vai vai ajudar lá no próprio Patentescope, que vai traduzir aí do chinês para o inglês. Pessoal, o que tinha para hoje é isso. Eu coloquei lá também no Moodle para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aula 7. Não, a 8. Um outro textinho, mais alguns textos, né? O Patentescope, o guia de classificação. E um texto geral, tá? Que é esse aqui. Que é um texto geral, bem básico, sobre patentes, e no final ele tem algumas perguntas e respostas, tá? Ó, o que é uma patente, um título de propriedade, tá? Então vai falar quem pode ser o titular de uma patente, o que pode ser patenteado, o que não pode ser patenteado, quais os tipos de patente, patente de invenção, modelo de utilidade, tá? Como depositar um pedido de patente, também bem resumido, tá? Quais os custos envolvidos, etc, etc, etc. E aqui algumas perguntas e respostas aí, tá? Então, tem bem resumido aqui tudo que a gente viu na nossa aula nesse texto aqui. Se vocês tiverem interesse, tem um banco de dados aqui que pode ajudar vocês aí a coletar material para enriquecer a resenha crítica de vocês. Pessoal, por hoje de conteúdo novo era isso. Não sei se ficou alguma dúvida quanto ao conteúdo. Alguém quer fazer alguma colocação? Nada, silêncio? Então, aqui só de corpo presente.
Então, Ô, sim, professor, sim. alguns anos atrás aí, quem tinha um grande número de patentes e registros era a falecida Petrobras. Ah, Brincando, né, professor? falecido. Mas hoje, até porque acho que algum professor comentou que é muito mais fácil ir para o Uruguai e patentear alguma coisa e registrar do que no Brasil, né? Não sei se isso ainda prevalece, se o professor tem um pouco de conhecimento para nos passar também, ou informação. Tu vai ter uma fila muito menor, né? Tu vai ter muito mais celeridade no processo, porque tu tem uma fila muito menor, né? Número de patentes depositadas lá. E sim, tem uma parte do nosso sistema, o Brasil é um gigantão, né? Não só em território, mas tu tem uma economia gigante, tu tem uma máquina gigante, um governo gigante. Então, o Brasil é um país que é um gigantão, então tudo é lento, tudo demora, o que depende da máquina pública ainda mais, né? Então, esses dois fatores aí que eu vejo que contribuem, tá? Tu vai ter um número de depósito menor no Uruguai do que no Brasil, não tem dúvida disso, tá? Não sei a magnitude de qual menor. E outra, sim, a tua máquina pública é menor, a tua burocracia, sem dúvida, vai ser menor, tá? Mas só por curiosidade, por que falecida a Petrobras, Rodrigo? Não, não, é expressão só, professor, só Maneira de dizer. porque eu tenho meu vizinho que trabalhou 20 e poucos anos ali na Petrobras e ele foi demitido, né? Ele é engenheiro naval. Uhum, Então ele disse que as plataformas em si estão todas trabalhando no Recife. Ele trabalhava viajando nas plataformas. Mandaram ele procurar um concurso, tentar se inscrever no concurso, né? uhum, E dispensaram ele. Mas pois, antes de dispensar ele, dispensaram várias plataformas, muita gente, né? Rio de Janeiro, a costa toda do Brasil. uhum. Eu digo que era uma das. É ainda, né? Eu acho que a maior empresa, a única, eu acho, estatal do Brasil, a maior do Brasil ainda. É, a única estatal Mas não já não tem, né? emprega tanta Tem, gente. tem diversas estatais, né? Mas, sem dúvida, é a maior Sim, sim. empresa do Brasil, não só estatal, sem dúvida, ainda é a maior empresa do Brasil. É, mas eu não sei se pelo marketing, né, professor? Mas hoje não existe, mas antigamente tu escutava muito Petrobras fazendo isso, fazendo aquilo, Uhum. criando isso, criando aquilo. Hoje não se escuta mais, né? É, a Não sei se pelo Petrobras governo, tem, alguma coisa assim. ela ainda tem, tá, o CEMP, que é um centro de pesquisa da Petrobras, que sim, patenteia bastante e desenvolve bastante conteúdo, tá? Mas agora, comparando com o passado, sim, imagino eu que por contingenciamento econômico, né, advindo de governos, não só esse, mas de anteriores e anteriores e anteriores, tirando aspectos políticos de lado, né, a gente vê que sim, independente da vertente política, a máquina pública sofre aí bastante, né? E, e o SEMPS da Petrobras não é diferente, tá? Quem tem bastante também, quem vai ter bastante, se vocês colocarem ali, é 3M, tá? Então a 3M inventou o post-it, inventou um monte de coisa, tá? Então a 3M é uma das campeãs mundiais aí, em nível mundial de patentes, tá? Então, eu sei que a empresa 3M é uma empresa muito, muito, muito inovadora em diversas patentes. Mais alguma colocação ou dúvida, pessoal, sobre o conteúdo da aula de hoje? Tranquilo? Então, caso não tenha, vou reforçar aqui. Semana que vem, até às 19h30, entreguem a resenha crítica do grau B. A aula da semana que vem ela é importante para quem eventualmente vai ficar no grau C. O conteúdo da aula que vem vai ficar para o grau C, tá? E vocês entregando essa resenha na aula que vem, eu vou, na quarta-feira que vem, eu vou dar o resultado quem ficou ou não no grau C até a sexta. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos. Bom restante de semana a todos aí. E nos falamos quarta-feira que vem.
ficando em dúvida com alguma coisa, o colega perguntou ali, tem dois com o mesmo nome. Eu disse, se for um erro meu, não tem problema, mas o que está ali agora está ali, tá? Ficando em dúvida com mais alguma coisa com relação ao trabalho, parte técnica, parte não técnica, não fique em dúvida. É melhor perguntar do que entregar errado. Só eu não vou fazer uma correção prévia, né? Eu recebi um trabalho até no grau A, o cara me mandou assim, professor, dá uma lida e vê se está bom. Não, dá uma lida e vê se está bom não é responder uma dúvida específica. Professor, tem uma dúvida no seguinte aspecto, tal, tal, tal. Isso eu vou responder sem dúvida. Dá uma lida aí, vê se está bom, ou dá uma lida, vê se está bom, tem que melhorar. E isso, infelizmente, eu não vou fazer. Isso aí é a correção, né? Tá, pessoal? Estou à disposição aí de vocês. Nada? Então, grande abraço, bom resto de semana a todos aí. Tá bom?